Olha só esses reforços que o Santos está querendo para levar algum título em 2026. Depois de um 2025 muito conturbado, com uma quase queda para a Série B e convivendo com diversos problemas administrativos, o Santos tenta virar a página em 2026. Com a renovação de contrato de Neymar, o Santos tenta agora montar um time mais competitivo em torno do seu principal jogador. Você verá as possíveis contratações que podem chegar à Vila Belmiro nesse vídeo. Número 1. Neymar. Eu não posso falar sobre reforços do Santos sem, obviamente, citar o Neymar em toda essa história. Afinal, você conseguir renovar o contrato de um jogador do tamanho e da qualidade do Neymar é com certeza um baita de um reforço também, não deixa de ser. O Neymar ele pode não ter feito 2025 dos sonhos, até porque conviveu com lesões, teve problemas físicos, o próprio time do Santos em si não era um time que o ajudava tanto assim. E mesmo com tudo isso que eu tô falando, o Neymar ainda conseguiu ser peça importante para evitar um rebaixamento do Santos, aparecendo em jogos decisivos, marcando gols, dando assistências, e era exatamente isso que se cobrava dele. E detalhe, ele conseguiu ter esse rendimento decisivo mesmo estando lesionado. Então o Santos conseguiu chegar a um acordo com o Neymar e o seu staff para uma renovação até o final de 2026. Então os torcedores do Santos terão mais uma temporada completa do Neymar vestindo a camisa do clube. Claro que aos 33 anos o Neymar não é mais o Neymar de 2010, de 2011, de 2012, mas ele nessa nova versão, mais como um armador, pode subir de produção caso ele tenha companheiros de bom nível também que entendam o que ele quer fazer. Eu acho que essa era uma das grandes dores de cabeça do Neymar em 2025. Ele pensar numa jogada, ele achar um passe e os companheiros não conseguirem acompanhar o seu raciocínio. Ele teve 28 jogos em 2025, marcou 11 gols e deu 4 assistências. A tendência é de que pelo menos no primeiro semestre ele faça o primeiro semestre da vida dele, porque ele precisa convencer o Ancelotti de que pode ir para a Copa do Mundo. Então esses primeiros 6 meses dele, a tendência é de que sejam bem acima da média. Número 2. Álvaro Barreal. Se eu considerei a renovação do Neymar como um reforço, eu também preciso colocar como um reforço aqui o fato de o Santos ter acertado a compra com o Cincinnati dos Estados Unidos do meia atacante argentino Álvaro Barreal. Barreal chegou à Vila Belmiro em 2025 por empréstimo e agora foi comprado em definitivo por 4 milhões de dólares. Jogador de 25 anos, fez 37 jogos em 2025, marcou 9 gols e deu uma assistência. Coloco aqui como um reforço porque acho que nos momentos mais complicados da temporada do Santos, o Barreal foi um dos poucos jogadores que conseguiu corresponder. Me lembro de muito jogo complicado do Santos no Brasileiro, o Barreal ia e acabava fazendo um gol importante. Foi um caso assim no jogo contra o Internacional, por exemplo, em Porto Alegre. O Internacional bem melhor do que o Santos, amassando o Santos, criando várias oportunidades. Barreal foi lá, fez o gol de empate, num jogo que era até então um confronto direto. Fez gol em clássico contra o Corinthians, enfim. A compra do Barreal é um reforço interessante, principalmente pensando na composição do elenco. Número 3. Eros Mancuso. Chegamos agora a uma parte de jogadores que foram indicados pelo treinador, pelo Vojvoda. E alguns desses jogadores já trabalharam com ele num passado recente. O Mancuso é um caso desse. O Mancuso é lateral direito, ele é argentino, e ele foi jogador do Vojvoda, obviamente no Fortaleza. Acabou sendo rebaixado com a equipe cearense em 2025. O Vojvoda acabou indicando a sua contratação por ser um jogador do qual ele gosta. Só que a gente tem que levar em consideração também que o Santos meio que acabou de contratar 2 laterais direitos. O Mike, que veio do Palmeiras como um jogador caro, e o Igor Vinícius, que chegou meio desacreditado e no fim vem tendo um rendimento melhor do que o do Mike. Então o Mancuso, de 26 anos, até foi indicado pelo Vojvoda, mas o Santos não pensa a princípio em avançar por ele não. Ele teve 48 jogos com o Fortaleza em 2025, marcou 1 gol e deu 5 assistências. Olhando para o elenco do Santos, não acho que o Mancuso fosse resolver os problemas da lateral direita e outra. Na minha visão hoje, o Santos tem outras prioridades também. Número 4. Tomás Pochettino. Indo para o meio campo, tem mais um jogador que foi indicado pelo Vojvoda.
Neste caso aqui é o meia argentino Tomás Pochettino, de 29 anos, que também foi jogador do Vojvoda no Fortaleza e também acabou sendo rebaixado jogando junto com o Mancuso. Ele fez 45 jogos em 2025, marcou 4 gols e deu 6 assistências. Ainda está sob contrato com o tricolor do PC até 2027 e é um dos jogadores que pode ter a sua saída facilitada porque é um jogador de alto custo. É um bom meio-campista, ajuda na parte da marcação, tem qualidade para chegar no campo de ataque, mas é aquilo, o Santos já fez grandes investimentos para esse setor recentemente. A compra do Barreal não deixa de ser um investimento ali para o meio-campo. O Santos pagou uma nota no Roleiser em 2025, agora está renovando com o Neymar. Não vejo o Santos com a necessidade de contratar o Pochettino. E outra, com todo respeito a vários jogadores do Fortaleza, mas o time acabou de ser rebaixado e o Santos, que escapou do rebaixamento, vai ficar procurando reforço lá? Se o Santos quer brigar por título, quer sonhar com alguma coisa maior, tem que buscar jogadores de outras equipes e não de equipes que foram rebaixadas. Ao menos essa é a minha visão. Número 5, Moisés. O último dos jogadores do Fortaleza indicados pelo Vojvoda é o atacante Moisés, que eu acho até que para composição de elenco seria um jogador interessante. Ele não fez o seu melhor ano, sua melhor temporada em 2025 porque teve lesões, problemas físicos, mas é bom jogador, é um atacante rápido, um atacante que tem força no 1 para 1. Só não acho que o Santos pode olhar para ele como o cara que vai ser o novo ponta titular da equipe. Aí eu acho que não tem cabimento, mas para compor elenco eu acho bastante interessante sim. Ele fez 29 jogos em 2025, marcou 4 gols e deu 2 assistências. Jogador de 29 anos que tem contrato com o Fortaleza até 2027. Ele joga bem na ponta esquerda, que é onde o Santos acabou de perder o Guilherme, que foi para o futebol dos Estados Unidos. E o Alexandre Matos até então, ele vinha avaliando vários possíveis nomes que poderiam chegar para esse setor, para a vaga do Guilherme. O Moisés é um nome que não foi muito bem avaliado pelo Matos, tanto que o Santos não avançou pelo Moisés. E aí, o Matos tinha definido 3 alvos para poder jogar no lugar do Guilherme. Tinha definido o Marino Rinestrosa, atacante do Atlético Nacional. Tinha definido o Vitinho, atacante que está no Internacional de Porto Alegre. E o Anthony Alves, jogador do Portland Timbers. No fim, não conseguiu a contratação de nenhum deles e eu vou mostrar agora, em breve, quem que pode ser esse jogador para ficar com a vaga do Guilherme. Número 6, Felipe Loyola. Antes de fechar o ciclo nos atacantes, eu queria falar sobre o meio-campista que, esse sim, foi indicação do Vojvoda e o Santos realmente está avançando pela sua contratação. É, no caso, o volante chileno Felipe Loyola, que é jogador da seleção chilena. Ele está no Independiente da Argentina e vem tendo um destaque muito grande por lá. Sabe marcar, sai pro jogo e os números dele provam isso em relação a 2025. Lembrando, ele é meio campista. Marcou 9 gols e deu 5 assistências em 42 jogos. O Santos está avançando para contratar o Loyola numa negociação por volta de 4 milhões de dólares. É um jogador de 25 anos, então é um jogador jovem ainda e que vem com outro perfil ali para a linha de volantes. Porque quando você olha para as opções que o Santos tem hoje, o William Arão é um jogador mais experiente, o Zé Rafael é mais experiente, o próprio João Schmidt é mais experiente. Quem é mais jovem por ali é o Bom Tempo, que é da base. Então o Loyola viria já com um perfil mais jovem também. Eu enxergo essa possível chegada do Loyola por 2 esferas diferentes. Por um lado, a gente pode ver como uma boa contratação. É um jogador que está em ascensão, é um jogador jovem, é um jogador que representa a sua seleção. Então, interessante essa movimentação. Por outro lado, eu não acho que contratar um novo volante é uma prioridade hoje do Santos. Eu acho que o Santos poderia ver outras urgências, como, por exemplo, reforçar a sua zaga, que para mim não é uma zaga de primeiro nível pensando em Série A. Então, assim, você ir querer pagar 4 milhões de dólares em um volante, não sei se é o momento para isso. Uma coisa é, a gente vai contratar o Loyola e em sequência a gente vai trazer um zagueiro. Aí beleza, aí não tem o que dizer. Agora, você investir 4 milhões de dólares em um volante, sendo que é uma posição que você já está bem servido, e você simplesmente ignorar a zaga, para mim é um erro. Número 7, Rony. Agora sim, nós voltamos a falar sobre o ataque e vamos falar sobre o jogador que está mais próximo de reforçar o Santos e ser o substituto do Guilherme. O Santos tem negociação avançada para contratar o atacante Rony, de 30 anos, do Atlético Mineiro. Aquele que por anos jogou no Atlético Paranaense e também no Palmeiras. O Santos está de maneira avançada até para comprar o Rony, tê-lo de maneira definitiva. E é uma contratação que eu
reprovo totalmente. O Rony vem de uma temporada em que ele, em 63 jogos com a camisa do Galo, marcou 13 gols e deu 5 assistências. Os números até que são números ok. Só que quando você leva em consideração que ele viria para a vaga do Guilherme, para mim é um erro. Um erro em termos de números e um erro em termos de avaliação. Em termos de números, se vocês pegarem os números do Rony no Atlético Mineiro, são piores do que os números do Guilherme no Santos. E olha que o Guilherme era muito criticado por muitos torcedores. Se já não bastasse o Rony ter números piores que os do Guilherme, eu acho que é um erro de avaliação também em termos de posicionamento. O Rony tem um bom tempo já que não joga como ponta. Ele era ponta quando ele jogava lá no Atlético Paranaense. Quando o Atlético ganhou a Sul-Americana, quando o Atlético ganhou a Copa do Brasil, aí sim o Rony era ponta. Só que depois, nos anos seguintes, quando ele foi jogar no Palmeiras, ele não jogou mais como ponta. O Abel começou a colocar o Rony como um camisa 9, como um atacante de atacar espaço mesmo, de jogar em profundidade. Então, o Santos estaria contratando o Rony para fazer uma função que ele não faz tem muito tempo. Sem contar que, outra coisa que pesa na minha avaliação em relação ao Rony. Para mim, o Rony é um jogador, tecnicamente falando, muito limitado. Muito mais limitado do que o Guilherme. O que o Rony tem de legal, que soma para o time, é a sua dedicação. Ele é um cara que não desiste de nenhuma bola, é um cara raçudo, é um cara que vai bem na bola aérea, mesmo sendo mais baixo. Ele tem uma impulsão muito boa. E ele é muito comprometido na questão tática, em ajudar na marcação. Agora, você vai contratar um novo ponta para ele te ajudar a marcar, ou você vai contratar um cara que vai jogar, que vai criar jogada? Porque o Guilherme, querendo ou não, podia ter todos os defeitos dele, principalmente em tomada de decisão. Só que o Guilherme era um cara que ele realmente ia pro mano a mano com o lateral adversário, fazia gol, dava passe para gol. O Rony, com esse perfil que eu tô trazendo para vocês, não vai entregar os mesmos números que o Guilherme. E outra, é um jogador caro. Tinha salário altíssimo no Palmeiras, tem salário altíssimo no Atlético Mineiro. Então é um jogador que está perto do Santos e podem ter certeza que se o Santos fechar com ele, ele não vem nem um pouco barato. Número 8, Gabigol. Falamos agora sobre a cereja do bolo para essa janela do Santos, a contratação do Gabigol. Antes de eu falar especificamente sobre o Gabigol, a gente precisa recapitular o que foi esse 2025 do Santos em termos de centroavante. Onde o Santos não deu certo com o Tassiano, não deu certo com o Lautaro, não deu certo com o Tiquinho, e olha que no Tiquinho eu até botei um pouco de expectativa, mas também não vingou. E aí você tem um Gabigol meio que dando sopa no mercado, sem ser aproveitado no Cruzeiro. O Gabigol pode até vir de 2 temporadas de baixa, porque o 2024 dele no Flamengo já não tinha sido bom também, e o 2025 no Cruzeiro ele foi reserva. Só que o Gabigol, mesmo nessa situação, ele é amplamente superior a Tassiano, a Tiquinho, a Lautaro. Além disso, é um jogador identificado com o Santos, que foi bem nas 2 passagens que teve. E outra, ele precisa se provar agora em 2026 que ele ainda tem capacidade, que ele pode ser decisivo. E agora o Santos está avançando para fechar um empréstimo com o Gabigol. Empréstimo de 1 ano, com o Santos e o Cruzeiro dividindo os salários dele. Para mim, é um bom negócio para todo mundo. Na verdade, para o Santos e para o Gabigol eu considero até ótimo. Para o Cruzeiro eu só vou dizer que é bom, porque eles ainda têm vínculo com o Gabigol e vão se livrar só de metade do salário. Agora, para o Santos, eles ganham um cara que sabe fazer gol, pagando só metade do seu salário, e para o Gabigol ele vai para um time onde ele já conhece todo mundo, tem confiança, vai jogar com o Neymar, que é algo que vai melhorar muito o jogo dele, porque o Neymar vai toda hora achar o Gabigol, e o Gabigol vai ter o que ele realmente precisa nesse momento, que é sequência de jogo, coisa que no Cruzeiro ele não vai ter com o Caio Jorge voando. O Gabigol fez 13 gols e deu 4 assistências em 49 jogos pelo Cruzeiro na temporada passada. E a maioria desses 13 gols foram gols de pênalti. Então ele precisa agora, em 2026, se provar. Mostrar que ainda pode ser um cara importante e, assim, capacidade ele tem. Precisa de sequência de jogo e acho que o Santos hoje é um time muito mais condicionado para jogar para determinados jogadores do que o Cruzeiro, que tem muito mais recurso. Então, nesse caso aqui do Gabigol, é uma contratação que eu aprovo ainda mais nesses moldes de vindo por empréstimo e com o Cruzeiro ajudando a pagar o salário. Isso significa que o Santos pode ter para 2026 uma nova dupla, formada por Neymar e Gabigol. Dupla que para mim tem tudo para dar muito certo, porque o Neymar é o cara que tem um passe diferente, que coloca o atacante na cara do gol. E o Gabigol, tudo que ele quer é um cara que vai a todo momento pifar ele. No Flamengo, por exemplo, ele fez muito gol com pifado do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique. Da mesma forma que em outros momentos no Santos, lá no começo dele, ele tinha para servi-lo Ricardo Oliveira,
Lucas Lima na fase boa, Geovânio Caveirinha na fase boa. Depois, na sua outra passagem pelo Santos, o Bruno Henrique ainda estava ajudando bastante, tinha Rodrigo. Então, quando ele tem bons parceiros, gol ele vai fazer, podem ter certeza. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre esses jogadores que podem chegar ao Santos para 2026. Com quais contratações aqui, quais nomes você concorda, acha que o Santos precisa ir adiante e de quais nomes você discorda e acha que são furada? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!